Seja muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 13 de abril de 2026. Todo ser humano possui uma queda na existência e essa queda, assim como tudo que Deus criou, ela ainda assim possui um aspecto extremamente positivo. A gente vai seguir nessa linha de pensamentos, né? E uma das questões fundamentais da vida, primeiramente, é entender a própria vida como sendo um dos maiores presentes que Deus nos deu. O maior presente é Deus, né? E um dos maiores presentes que Deus, o próprio Deus, nos deu é a consciência de você próprio. E isso todo ser humano tem. Então, essa consciência de si próprio faz com que a existência de cada um, sendo percebida por ele próprio, se torne algo único. E só você vai passar pelos seus caminhos, só eu passo pelos meus caminhos, e isso torna a vida significativa, né? No fim das contas, o caminho será estreito para todos, o caminho ele é difícil, ele é simples, mas ele é difícil para nós. Mas todo ser humano precisa perceber que dentro de si ele carrega a própria queda para um mundo limitado, para um mundo com problemas, para um mundo em que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. A gente não controla nem os fatores externos e nem os próprios órgãos internos, por exemplo. A gente controla muito pouco daquilo que vai se passando pela nossa vida. Mas aquilo que a gente controla, aquilo que está no nosso poder de atuação, é extremamente significativo, é aquilo que a gente tem de máximo na própria vida. E assim como tudo no universo possui um aspecto de contribuição para a vida, desde os elementos até as plantas, até os espíritos e toda a criação mais elevada, tudo possui um aspecto de contribuição a Deus, de louvor, de agradecimento, de consonância. Nas nossas vidas humanas baixas, decadentes, imperfeitas, cheias de ilusões, a gente ainda assim pode perceber em todas essas depravações humanas. É claro que pessoas conturbadas não vão perceber isso, vão ser, alguns vão ser completos cismadores para sempre, tem toda a decadência sim, mas dentro de todos esses campos terrenos aqui que a gente tem, ainda assim a vida ajuda de alguma forma, assim como tudo que Deus fez é justo, né? Os nossos próprios erros, decadências, depravações, de alguma forma convergem para um ponto central da vida, e esse ponto central ele acaba sendo para aqueles que querem um amadurecimento. Acaba sendo de uma forma ou de outra um aprendizado, um entendimento da própria vida. Para ter esses entendimentos, é claro que cada um precisa estar antenado, mas a vida a todo momento manda esses sinais para que caia a ficha das pessoas. Então a vida constantemente ensina e tudo converge para esse ponto central do aprendizado e do amadurecimento. Então, assim como tudo que Deus fez ou é bom, ou é belo, ou é justo, ou é amor, aquilo que sai desse campo e vai para um campo de conturbações, de depravações que são criações humanas principalmente, essas coisas aqui embaixo, elas ainda assim possuem o aspecto da justiça dentro delas. E no campo da justiça, elas ensinam de uma forma ou de outra. Então é claro que o mundo a gente não muda mais. Na verdade, às vezes é interessante olhar e perceber como é, praticamente todas as pessoas possuem dentro de si ainda as questões do bom senso, de fugir do politicamente correto, de entender que
o mundo está se acabando, tudo isso não faz o menor sentido. Como é que a gente, o ponto central é como é que a gente chegou nesses níveis, né? Eu tenho alunos de várias idades e a gente na questão filosófica trabalha bastante os aspectos do mundo e eu faço exercícios com pessoas de 12 anos, com crianças, né, até pessoas de 17, 18, 20 anos e a maioria percebe todos esses aspectos do mundo de conturbações, mas a humanidade não tem mais forças para lidar com tudo isso. A gente chegou num ponto tamanho de grandeza, de afloramento da maldade que a humanidade não tem mais forças. Então tudo isso é muito complexo toda essa vida, né? E é tudo isso que a humanidade criou. São tantos pontos de raízes maléficas que se enraizaram nas estruturas sociais que a gente não tem mais outra saída senão que tudo isso se autodestrua, né, e nasça algo novo dali. Então é importante perceber esses aspectos da vida, percebendo que a existência ela é um presente. Assim como a gente não sabe como é ser uma árvore, mas a árvore dentro do campo existencial ela possui uma gratidão e uma consonância com aquilo que o Criador determinou para ela. Assim, o ser humano deve se portar também. A existência, a consciência de si próprio é uma das maiores dádivas dessa vida, um presente realmente que deve ser zelado, que deve ser cuidado, percebendo também que tudo isso aqui embaixo que a humanidade criou, ainda assim possui a justiça de Deus no meio, ensinando a todo momento. Agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!